Meu filho, em uma hora e meia de brincadeira naquele parque, ele já tinha comido todo o lanche que eu tinha levado. E eu falei: Deus, como que eu faço agora? Falei: orar para ele não ter fome é impossível, porque tem um parque o dia todo. Eu comecei a observar as pessoas de melhor remuneração do que eu. Aquelas meninas que chegam de bonezinho, rabo de cavalo, elas comiam uma parte do lanche e jogavam. Eu ia ali, disfarçava, pegava o lanche, comia a parte que elas tinham comido e deixava, ficava segurando até meu filho chegar do brinquedo. Meu filho olhava para mim e dizia: mãe, nossa, a senhora comeu tudo isso, deixou só isso para mim. Ele não tinha ideia de que eu estava pegando no lixo, pegando pipoca, pegando batata daquilo que os outros tinham jogado. Satanás, como é articuloso, ele levou-me nessa dor do passado. Eu estava olhando para o meu filho esses dias e eu falei: meu Deus, eu permiti que o meu filho comesse lixo. E aí Deus falou para mim assim: não seja ingrata. Ei, querida, se você ficar murmurando as dores do teu passado, você não vai ser grata com o teu presente. Ah não, se você ficar olhando as perdas do teu passado, você nunca vai celebrar aquilo que você é hoje, o que você vive hoje, a história que Deus está escrevendo hoje. O teu passado você não pode mudar, mas o teu presente você tem que celebrar, pois há um futuro brilhante pela frente. E Deus falou para mim: não seja ingrata, porque o seu filho, ele precisou comer lixo no Play Center, mas as férias do seu neto, você levou ele da Disney e você pagou em dólar o lanche. Ei, querido, talvez você não está entendendo. Eu estou dizendo de uma mulher vulnerável, de uma mulher catadora de lixo. Deus tirou daquele lugar, colocou em outro país, para dizer: do teu futuro cuido eu, da tua história cuido eu. Há um tempo, não fica do jeito que está, não fica do jeito que você pensa. Da tua história, Deus ainda está escrevendo. Esther, quando ela sai de lá, ela sai curada. Para viver um novo tempo, é necessário ser curada. Para viver um novo relacionamento, para viver uma nova história, para viver um novo momento. Eu creio que Esther, quando chega no palácio, ela tem alguns desafios. Desafios esses que ela teve que usar o equilíbrio, o tempo de espera. Ela tinha uma ordem, uma lei, uma diretriz, que o seu tio disse a ela: ande junto, mas feche a boca. Será que você não está falando muito? Será que você está andando junto e não está desabafando demais? Não, eu conheço mulheres que qualquer dor coloca no Instagram, qualquer dor conta para o sorveteiro, para o pipoqueiro. Ei, querida, quer governar? Aprenda a fechar a sua boca. É da boca que saem as procedências da nossa vida. Quantas das vezes falamos coisas que nunca deveria ter saído de nós? Você fica de pé, vestido azul também. A cor azul aqui é boa. Fica de pé, querida. Azul do céu, né? Relemaia chou de kirra. Echobiai ati de fai que nihefo. Houve momentos que o lugar que eu procurei desabafar foi com as minhas amigas. Eu esqueci que eu tenho um Deus que quando eu falo, Ele me escuta. Um Deus que quer e requer de mim a oportunidade de eu ter intimidade com Ele. É por isso que a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta, e aquele que te ouve em secreto, lavando de refácia. Enquanto eu estou olhando para você, você está procurando consolo, abrigo na mão do homem, na mão de pessoas. Mas aí o Eterno chega hoje e dá a receita: entra no quarto, fecha a porta, porque sou eu o Deus que estou te ouvindo no secreto, diz o Senhor dos Exércitos. Esther está no palácio. Esther agora já não é mais escrava, agora ela é rainha. Ela está brilhando no lugar onde Deus a colocou. Espera aí, você está brilhando no lugar que Deus te colocou? Ou você está murmurando no lugar que Deus te colocou?
Não tem hora que Deus nos coloca em algumas situações e nós falamos: Deus, por que eu? Por que o Senhor não pôs fulano para fazer isso? Quantas vezes nós mesmos desprezamos o nosso chamado, dizendo: só vou ficar no banheiro, entregando papel higiênico para os outros, só vou ficar lavando muro, lavando parede. Querido, todo o trabalho é necessário no reino. Você que está com botões dourados assim, fica de pé. Não despreze o que Deus te deu. Há momentos que tu diz: Senhor, são todas humilhações, que a minha vontade é me esconder para que ninguém me veja. O Eterno diz: eu não errei quando eu te escolhi. Eu não te chamei para ser invisível, pelo contrário. Não, porque falam que você é parecida, só você quer fazer. É que o Eterno diz: eu fiz você funcional. Você é aquela que não tem medo de enfrentar desafios, mas estão querendo deformar a tua essência. Hoje eu te trouxe para lembrar que tu é mulher corajosa, forte, determinada. Ninguém tira a tua essência, diz o Senhor dos Exércitos. O invejoso, ele está em todo lugar. O invejoso está lá no palácio. O invejoso está olhando a conduta de Mardoqueu. O invejoso está vendo que Mardoqueu é o nível de homem que não se dobra. Tomara que nós encontremos na nossa jornada, que você, mulher casada, tenha na sua casa o homem que não se dobra, que não se dobra para a bebida, que não se dobra para o adultério, que não se dobra para a promiscuidade. Que na sua casa tenha um Mardoqueu que não é levado pela aparência de carros, cavalos e cavaleiros, mas que é conduzido pela palavra do Eterno. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele está sabendo que está havendo uma conspiração ali no palácio. Está sabendo que está havendo uma trama onde todos os judeus, todo o povo judeu vai ser morto. Afinal, abre uma ira, abre uma contenda, uma inveja no coração de Hamã. Hamã está provocando ou incitando o rei para prejudicar o povo povo judeu por conta de Mardoqueu. Às vezes tem pessoas que não conseguem nos atingir, mas começam a usar outras pessoas que estão mais próximo de nós. Eu digo que quando o diabo não consegue nos atingir, a primeira arma que ele usa é o nosso filho, é a nossa mãe, é a nossa sogra. Mas hoje Deus está brindando os nossos ouvidos. Nós não seremos distraídos por aquilo que o diabo quer atingir. Nós seremos plenos e firmes naquilo que Deus separou para nós. Dentro do reino, eu tive um problema muito sério com o meu filho. Diante da dor da pedofilia, da paternidade, eu tenho o privilégio, hoje eu entendo o que é o privilégio, de ter um filho homem. Aquela figura masculina, aquele menino dentro de casa, ele me causava dor. Eu não conseguia aceitá-lo como meu filho. Eu lembro que algumas das vezes meu filho chegava e eu dizia assim: você é um fracasso, você não vai dar em nada, filho. Meu filho crente, servindo ao Senhor, passando pela dor da perda de um relacionamento, e eu que era para ser abrigo, eu dizia: eu sabia que não ia dar certo, você é mimado. Quando eu menos espero, meu filho sai da presença do Senhor. No meio daquela perda dentro de casa, eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu me distraí. Tipo, não me incomodei do meu filho estar afastado. Eu fui viver a minha vida tipo, eu sou crente e ele se vire. Eu chegava nas igrejas, Deus falava para mim assim: levanta mulheres hoje para orar em favor dos teus filhos. E eu levantava e falava: você que é mãe, você coloque de pé, vamos orar em favor dos filhos. E eu orava e eu levava até os nomes dos filhos das mulheres para orar, mas eu nunca mais orei pelo meu filho.
Até que num dia Deus me convocou para um jejum. E quando terminou o jejum, Deus falou: sobe o monte com o nome de todos os filhos. Acredite, naquele galão de oração com óleo, eu não tinha colocado o nome do meu filho ainda. Quando eu chego na ponta do monte para começar a subida, Deus falou para mim: eu não acredito. Eu falei: no que, Deus? O Senhor não pediu para mim subir? E eu parado no monte orando, e Deus falando comigo, Ele falou: você tem coragem de pagar o preço pelos filhos dos outros, e não tem coragem de pagar o preço pelo teu filho? Ei, eu vim para dizer que o mesmo Deus que ouve a intercessão é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Você fica de pé um pouquinho, moça de vestido rosa. Que chamado lindo. Quando eu olho para você, eu vejo Deus. Mas Satanás tem entrado de forma veloz dentro da tua casa. Hoje o Eterno está dizendo: eu estou lendo e eu estou vendo as tuas obras. Porque tu diz assim: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. O Eterno está dizendo: eu venho lapidando e colocando no lugar. Nenhuma ferida vai prevalecer, porque sou eu o Deus que te chamei para esse tempo. E esse tempo é de restauração, esse tempo é de recomeço. Não tenha medo, eu brindo os teus, diz o Senhor dos Exércitos. Esther recebe Mardoqueu, e a primeira reação que Esther tem é de medo. Eu lembro que quando meu filho, eu comecei a fazer a campanha para o meu filho, Deus falou para mim: eu vou colocar seu filho com você, do seu lado. E eu falei: Deus, meu filho é igualzinho eu, pastor Adriano. Ele é dado, ele é sorridente, mas o mesmo temperamento, bravo. Parece que eu não sou brava, né? Mas sou brava. É que eu controlo a Eva que está dentro de mim. Falou: Eva, sai desse corpo que não te pertence. E meu filho, ele veio para o meu ministério junto comigo. Nós começamos a trabalhar juntos, e até a respeito dos materiais, foi meu filho que foi dando a criatividade. E quando nós estávamos caminhando juntos, quando eu vim aqui, eu já estava vereadora no uma cidade de 62 mil habitantes, e eu no pleito de vereador ali. Deus olha para mim e Ele diz assim: eu vou te tirar dessa cidade. Por incrível que pareça, eu estava morando num lugar ruim, na casa da minha mãe, uma casa de 3 cômodos, que necessitava de uma grande reforma. Eu não tinha força para começar a reformar aquela casa. A casa tinha uma goteira que, se você colocasse a cama do lado esquerdo, a goteira ia, e se colocasse do lado direito, a goteira também ia. O espaço do quarto. E eu falei para Deus: Deus, o meu maior sonho, depois de chegar no céu, eu queria tanto ter uma casa. Outra coisa importante: casa não é lar. Às vezes a gente fala assim: eu queria morar naquele condomínio, não sei das quantas. Não adianta se lá for só uma casa. É melhor morar em 3 cômodos sendo um lar do que num palácio sendo só uma casa. Eu falei: Deus, me dá um lugar para morar. E Deus falou para mim: saia para a rua e procure. Pode sair e procurar. E eu saí tinha um carro na época. Agora não tenho nada, mas eu tinha um carro. Eu saí com o carro e eu vi uma casa antiga. Não que eu digo de antiga velha, antiga. Aqueles portões enormes, uma casa que dava pelo menos umas 5 da minha. Eu falei: Deus, eu quero essa casa. Não era em condomínio, nada, num bairro. Aqui deve ter os bairros mais antigos, que são casas de lotes maiores. Eu falei: Deus, eu queria essa casa. E Deus falou para mim: é essa? Eu falei: é. No outro dia eu fui uma vez, fui 2. Numa hora eu passei, estava escrito só isso: aluga-se. Não estava telefone, não estava nada. Eu falei: preciso achar o dono dessa casa. Estou lá trabalhando, e aí um dia eu passo na frente da casa, tem um moço mexendo numa lâmpada, eu paro, ele fala: oi, pastora.
Eu falei, oi, tudo bem? Você conhece o dono dessa casa? Ele falou, eu conheço, a senhora conhece. E ela contou quem era o dono. E eu falei, eu vou lá. Fui lá falar com o dono. Cheguei lá falar com o dono falou, oi, pastora, tudo bom? Eu falei, tudo bem, querido. Eu falei, você está alugando aquela casa ali perto do hospital? Ele falou, eu estou. Você quer ir lá conhecer? Eu falei, eu quero. Quando eu entrei na casa, irmãs, eu morava numa casa de 3 cômodos. Quando eu entrei na casa, tinha 3 banheiros. Uma sala enorme com aqueles pisos de porcelanato. Uma cozinha enorme. Uma piscina com cobertura que apertava o controle, a cobertura ia e voltava. Eu falei, Deus, é essa casa. Eu estou pronta. Você está pronta? Não, porque às vezes a gente pede e não está pronto. Às vezes a gente pede e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, Deus, eu estou pronta. Eu só não tenho dinheiro, mas pôs eu tenho. Deus falou para mim, então começa a declarar. Eu passava na frente da casa com meu celular, com óculos. Eu não uso mais óculos, eu perdi minha vista. Olha que chique. Eu passava na frente da casa, eu apertava o óculos, apertava o celular. E na minha mente, no poder da fé, diga, eu preciso ter fé. No poder da fé eu entrava dentro daquela casa. A cada hora que eu entrava, que eu fechava os meus olhos e apertava, eu sentia eu lá dentro fazendo bolo de fubá. Eu falava, Deus, quando eu entrar nessa cozinha planejada, eu vou arrasar. Quem conhece eu sabe que eu não cozinho nada. Deus, eu vou arrasar. E no dia que eu menos esperei, Deus falou para mim, levanta e vai lá na oficina falar com o dono da casa. Eu fui lá, conversei com ele. A detalhe, quando ele foi me levar para ver a casa, eu falei para ele, quanto que é a casa? Eu vou falar qualquer número aqui, porque nem lembro mais. Parece que era 2.000 para alugar e 1 milhão e tanto para comprar. E eu fiquei olhando para a cara dele pensando, quando ele falou 2.000 para alugar, eu falei, eu não tinha. Eu falei, e para comprar? Ele falou 1 milhão e tanto. Eu falei, Aí eu fui falar com a Marina. Eu falei, fui ver uma casa assim, assim, assado, mas é cara. Ela falou, pastora, é cara para a senhora. Para Deus é só um detalhe. Tem coisas que é caro para você, mas para Deus é só um detalhe. Aí eu falei, amém, peguei aquela palavra e comecei a ir ver essa casa fechada. Aí um dia Deus falou para mim, pega um óleo ungido e leva lá para o dono da casa. Eu falei, Deus. Ele falou, leva. Peguei um vidrinho de óleo ungido e fui lá na casa. Quando eu cheguei, lá na oficina, cheguei na oficina, eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor. E aí, veio comprar casa? Eu falei, não, Deus mandou trazer um óleo ungido para você. Ele pegou o óleo ungido, deu uma risada, olhou para o menino e falou, coitada da pastora, para ela comprar essa casa, só um milagre. Eu voltei e falei, o que você falou? Ele, não, eu falei, não, repete. Ele falou assim, pastora, a casa é mais de 1 milhão, para a senhora comprar essa casa é só um milagre. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, porque até agora eu estava pensando que era dinheiro, mas se é milagre, eu estou dentro. Ei, o que Deus tem para você não é dinheiro, é milagre. E se é milagre, você está dentro. Passado de 3 a 4 meses, aquele homem ligou para mim pela manhã bem cedinho. O telefone tocou. Eu falei, quem é? Ele falou assim, pastor, eu estou ligando para a senhora, eu preciso que a senhora venha aqui urgente. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Fui correndo lá na oficina. Quando eu cheguei lá, o homem estava em lágrimas. Ele disse, o meu neto, ele nasceu com uma deformidade. Quando a senhora veio trazer o óleo, ele estava na UTI. Eu levei para minha filha começou a ungir aquela criança todos os dias. Hoje o meu neto está curado com alta dentro de casa. Tô a chave, a casa é sua. Quem está dentro do reino, ele não precisa contar com ouro e nem com prata, porque o rei, ele é dono do ouro e da prata. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, qual será o tempo da minha casa própria? Qual será o tempo do meu carro? Deus está dizendo, se você permanecer firme dentro do reino, o rei faz milagres.
faz milagres. Eu fui morar naquela casa, num dia de luta. Meu filho volta para Jesus, começa a trabalhar comigo, e é lógico que contar é fácil, mas o retorno de alguém que estava na bebida, na prostituição, Satanás tenta de todas as formas defraudar, tenta de todas as formas denegrir. E aí Deus falou para mim assim: eu vou tirar você dessa cidade. E eu falei: Deus, e o meu filho? Porque eu achava que quem podia fazer algo pelo meu filho era eu. Ei, mãe, quem pode fazer algo pela sua família ainda continua sendo Deus. Eu achava que se eu saísse de perto do meu filho ia voltar para a bebida, ia voltar para a prostituição, a minha história ia ser exterminada. E aí Deus falou para mim: sai. Eu estava na beira da piscina comendo frango, chorando e dizendo: Deus. E Deus falou para mim: larga a mão de ser mole, arruma suas coisas e sai. Casa chique, bonita. Fui morar em São Paulo, legislando em Boituva. Lá em Boituva, meu filho me ajudando, porque daí eu podia ir lá só 2 vezes por semana. O resto da semana eu ficava em São Paulo, até porque aeroporto em São Paulo, tudo é mais fácil. E aí um dia Deus falou para mim assim: sai candidata a vereadora aqui em São Paulo. Eu falei: imagina. Eu falei: eu não conheço ninguém aqui. Deus falou: sai aqui e o teu filho sai lá. E eu fui orar. Cheguei para o meu filho e falei: filho, sai candidato a vereador em Boituva? Ele falou: mãe, será que dá? Porque tem pessoas que não conseguem olhar o nosso presente, só sabe contar a história do nosso passado. Talvez você não saiu do lugar ainda, porque estão dizendo: é aquela que é a pobretona, aquela que é a divorciada, aquela que andava bêbada pela rua. Querida, é aquela, mas agora você foi curada, transformada. Hoje você já não é mais aquela, você é rainha. Querida, você não é o passado, você é o presente que Deus fez para esse tempo. Meu filho falou: mãe, vão jogar toda a sujeira minha no ventilador. Eu falei: Deus falou comigo. Ele saiu candidato a vereador em Boituva e eu saí candidato a vereador em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, meu filho ganhou vereador em Boituva e eu ganhei a 2ª vereadora mais votada no estado de São Paulo. Ei, há um tempo de reino para a tua vida. As notícias que o inferno traz não determinam o que Deus está escrevendo para a tua história. O que chegou no ouvido de Esther e de Mardoqueu era morte, era ruína, mas Deus estava olhando e dizendo: há um tempo de vitória, há um tempo de restauração. Se você orar, se você jejuar, se você buscar a minha face, eu vou te honrar. Dá uma olhada para tua irmã e fala assim: fica quieta nesse tempo. Fica quieta. Eu creio que uma das coisas mais difíceis, a maioria do público aqui é mulher e os homens não dê risada. Uma das coisas mais difíceis para uma mulher é silenciar. A gente gosta de falar, né? Gosta de falar coisa boa e gosta de falar coisa ruim também. A gente gosta de dialogar. Mas aí a ordem de Deus é: fica quieta. Esther está olhando para Mardoqueu e dizendo: o rei... Ela estava com um problema no casamento, porque ela está dizendo assim: faz tempo que o rei não me procura, faz tempo que eu e o rei não se encontra. Quem sabe você está tendo um problema no relacionamento. Quem sabe você está tendo um problema no teu casamento, dizendo: pastora, meu casamento está quase por um fio. Esther não comprou lingerie nova, Esther não fez plástica, Esther não foi para massagem, Esther foi para oração e para o jejum. Oh, querida, que você faça como Esther, reúne mulheres de oração e jejum, para que amoleça o coração do rei. Que você faça como Esther. O rei pode até não estar me procurando, mas eu não vou procurar na beleza externa, eu vou cativar o rei da beleza interna. Eu entro em oração e em jejum, e Deus vai quebrar o coração desse homem. Não, é porque quando a gente vai falar em restauração, a gente fala: põe a melhor lingerie, passa o melhor perfume. Esther não fez nada disso, pelo contrário, ela tirou a roupa de princesa, chamou as amigas. Você tem amiga? Não, fofoqueira eu também tenho. Estou falando de amiga. Gente fofoqueira que gosta de falar da minha vida, que quer saber mais do que eu, isso aí eu também tenho.
estou falando de amiga, aquela que você liga e fala assim, amiga do céu. E ela fala, tome em oração. Fica tranquilo. Não, uma vez eu liguei para uma amiga, eu falei para minha amiga, eu tive câncer no intestino. E eu liguei para minha amiga, eu falei, amiga do céu, eu estou com câncer no intestino. Ela falou para mim, fica quieta, o que é isso? Eu falei, o médico já falou que vai ter que retirar uma parte do meu intestino e do reto. E eu vou ter que usar uma bolsa de colonoscopia. Eu falei, eu estou tão preocupada. Ela falou, você já orou? Eu falei, não, eu contei para você primeiro. Ela falou, então vai orar, Sandra. Que tem hora que a gente conta primeiro para a amiga e esquece de contar para Deus. Pega o celular, é natural, pega o celular, já procura um WhatsApp e fala, eu preciso falar com fulano. Ei, querida, você não precisa falar com ninguém, você precisa falar com Deus. E eu cheguei no meu quarto, dobrei meus joelhos e falei para Deus, Deus, me cura do câncer. Deus, olha, o Senhor sabe que eu tenho um grande desejo, como se não fosse Deus que tivesse me chamado. Eu tenho um grande desejo de pregar a palavra. Tem tantos lugares que eu ainda não fui. E aí a gente joga abaixo, né? E as suas promessas? E Deus está ali só olhando. Aí comecei a orar, a jejuar. E Deus falou para mim, logo que eu me divorciei, Deus falou para mim, não tenha medo, eu sou teu marido. E eu falei, marido, Deus. Eu estava vendo o meu ex-esposo, aquela mula de Faraó. Eu estava vendo ele, mula de Faraó não é palavrão, não, está na Bíblia. Não está? Nabucodonosor. Eu estava vendo aquele homem desfilar com a minha melhor amiga. Eu estava vendo as minhas amigas tirar foto e me marcar dizendo, aceita que dói menos. E eu chorando. Eu dizia, Deus, eu vou morrer sem esse homem. Você quer saber o nome dele? Oxigênio. Porque você só morre se faltar oxigênio. O resto você aguenta. No meio daquela dor, Deus falou para mim, descansa o teu coração, eu sou o teu marido. Eu falei, marido? Eu falei, não quero. Não. Eu falei, marido da bolsa, marido da creme, marido da shampoo. E fui falando, porque eu vinha vindo no meio antes do divórcio, houve uma separação. Cada um foi vivendo numa casa, que não vai dar tempo de eu explicar isso aí. Só que quando eu voltei para a casa da minha mãe, já voltei sem mãe, voltei sem dinheiro, voltei numa situação precária. Eu tomava banho, eu passava óleo de cozinha na perna, porque quem é da minha etnia, negra, preta, sabe que essa perna fica cinza. Eu passava óleo de cozinha para segurar e ia pregar. Eu não tinha sequer um perfume, eu tomava banho de sabão. E aí Deus vem falar que é meu marido, eu falei, não quero. Eu falei, não, Deus. E Deus falou para mim assim, a partir de hoje, não vai te faltar nada. E Deus começou a me ensinar a aceitar Ele como meu Criador, meu esposo. Eu confesso para vocês que enquanto eu estou aqui no altar, não me falta nada. Pastora, a senhora é rica? Não. Se eu fosse rica, com certeza estava faltando alguma coisa. Se eu fosse rica, talvez estava faltando saúde, estava faltando alegria. Não, eu sou próspera. Ainda bem que você entendeu, porque prosperidade vale muito mais do que riqueza. E aí eu estou doente. Deus já estava restaurando a minha identidade de rainha, e eu estou doente com câncer. E aí eu falei, marido, que é Deus, coloquei a mão no meu estômago e falei, Deus, eu estou com câncer. E aí orando, eu falei, marido, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que é meu marido. Eu não quero usar essa bolsa de colonoscopia. Eu quero uma bolsa da Louis Vuitton. Já que é marido, né? E levantei e fui trabalhar. Quando eu estou trabalhando, Deus falou para mim, pega o seu exame e vai no médico. Eu falei, aquele exame está com o resultado do câncer. Deus falou, pega o seu exame e vai no médico.
Eu cheguei no médico com os mesmos exames, com os mesmos. Mostrei, cheguei lá, o médico falou: o que você veio fazer aqui, pastora? O que você veio fazer? Eu falei: eu vim trazer o exame para o senhor. Ele falou: você fez novo exame, é isso? Eu falei: não, é o mesmo. Ele falou: pastora, a senhora está com câncer. E aí explicou tudo de novo. E aí ele olhou para mim, eu chorando. Ele falou: olha, eu vou melhorar para a senhora. O que a senhora tem não é nem câncer. O que a senhora tem é maldição hereditária. Fiquei olhando para ele. Ele falou assim: ó, sua mãe morreu de câncer, seu avô morreu de câncer. Ele veio falando, né, de quem ele cuidou da minha família. E na sua família tem uma sequência de pessoas que morreram de câncer. A senhora herdou isso. A senhora também vai morrer com esse câncer. Eu falei: é câncer? Ele falou: não, maldição hereditária. Eu falei: obrigado. Ele não entendeu nada, mas você vai entender. Eu estava dizendo para Deus: do câncer eu tenho medo, mas da maldição, eu conheço um Deus que quebra a maldição e transforma em bênção. Ei, querido, eu não sei qual foi a palavra que Satanás quis lançar sobre a tua vida. Talvez Satanás falou: é morte do teu casamento. Na sua casa só tem gente divorciada. É mais uma mãe solteira. É mais... Não, eu não vim para carregar a maldição hereditária. Eu vim para quebrar protocolo dessa noite e para dizer: eu já faço parte de um reino, de um Deus que quebra a maldição e transforma em bênção. Deus, numa noite qualquer, quando? Numa noite qualquer, ou num tempo qualquer, após eu entrar em oração, em jejum, não foi roupa nova, não foi escova, após eu entrar em oração e jejum, eu acordo um dia vomitando fezes pura. Eu vomitei mais ou menos 2,5 baldes de fezes, e eu falei: Deus, eu vou morrer. E Deus falou: não. Eu entrei na ambulância, fui parar em Jaú, hospital especialista em câncer. Quando eu cheguei lá, o médico falou: olha, não dá tempo nem de fazer exame, já tem que abrir a senhora e já colocar a bolsa de colonoscopia. Eu falei: não, você vai fazer exame porque eu estou curada. Ele fez o exame em mim, e ele olhou e falou: dona Sandra, a senhora foi aonde? Eu falei: em lugar nenhum, vim aqui. Ele falou: você ainda está com 25 pontos no seu intestino, a senhora está curada do câncer. Deus entrou na minha casa e me curou do câncer. E aí, como Deus não faz nada pela metade, depois de um tempo, uma moça, uma pastora liga para mim, e eu nunca tinha ido para o exterior. Essa pastora liga para mim e fala: olha, aqui é a bispa. Essa bispa liga para mim e fala: aqui é a bispa Luzia. Eu falei: oi, querida, tudo bem? Ela falou: tudo bem. Eu queria trazer a pastora para pregar na minha igreja. Eu falei: vou sim. Ela falou assim: aqui na Inglaterra. Eu falei: que bairro? Ela falou: na Inglaterra, pastor. Eu falei: eu já entendi, só quero saber que bairro. E aí ela falou: é fora do país, pastora. Eu nunca tinha ido. Aí eu não vou contar da minha viagem, mas eu cheguei lá, e quando eu termino de pregar, o que eu ganho de presente? Da Louis Vuitton. Ei, querida, essa prova, esse problema que você está passando no reino, você precisa escolher meninas, amigas de oração, mulheres que estão determinadas a buscar com você e por você. Esther chega para as amigas e fala: eu estou tirando a roupa de rainha, e eu preciso que vocês, junto comigo, busquem a face do Eterno. Ei, talvez você está do lado de uma amiga e fala: junto comigo, vamos orar. Junto comigo, vamos buscar a face do Eterno. Vamos junto. Não, uma rainha só é uma verdadeira rainha quando ela decide levantar a coroa da outra. A verdadeira rainha, ela não derruba outras rainhas. A verdadeira rainha não defama, não defrauda a outra rainha. A verdadeira rainha levanta a coroa de outra rainha. Esther ora, e no tempo determinado Esther vai ter um encontro com o rei. Naquela hora, Esther declara quem ela é. Você precisa aqui hoje declarar quem você é. Você não é uma abandonada, você não é mais uma, você é escolhida. Ei, quem é escolhido aqui, levanta a mão. Que bom que você levantou. Então eu vou lançar uma palavra: o escolhido não tem escolha.
Vem chorando, mas vem. Vem com dor de cabeça, mas vem. Vem com diagnóstico de câncer, mas vem. Vem com divórcio batendo na porta, mas vem. Como assim, pastora? Eu sou escolhida, e como escolhida eu não tenho. Só quem veio para adorar, adore. Só quem veio para engrandecer, para adorar o Mestre, faz isso nessa noite. Manda aleluia, manda glória. Você é batizado com o Espírito Santo, fale a língua do céu. Você escolhe. Abadaia saia. Elebaia subi andelebaia chove. Que me andelei de que refácia. Tu é escolhida. Para de manhã. Houve vezes que eu queria ficar em casa chorando, mas aí eu entendi, eu sou escolhida. Houve vezes que eu quis sair do meu habitat. Não, eu nunca pensei, sinceramente, depois que eu alcancei uma maturidade cristã, eu nunca pensei em desviar. Quando eu era menina, eu fazia coisa de menina. Agora eu sou mulher, né? Então eu nunca pensei em desviar. Mas eu já fiquei deitada na cama com a cabeça coberta, dizendo: nesse culto eu não vou. Hoje não dá. Hoje a luta está demais para mim. Não, Senhor, parece que para mim levantar, tem que levantar eu e mais 20 anjos juntos. Deus me coloca de pé para mim ir. E chegava arrastando, talvez dizendo: ó vida, ó céu, ó azar. Mas aí eu entendi que não tem azar. O que tem é que Deus te escolheu. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele não vai permitir que você passe nada que você não aguente. Aquelas mulheres levantam da oração, e Esther, quando ela ora, jejua, ela alcança equilíbrio. Está descabelada, amor? Está gritando na rua? Ora para você alcançar equilíbrio. Senhor, eu preciso ser equilibrada. Não, de mim mesmo eu ia de tapa na cara, mas como eu sou uma mulher de oração, eu preciso ser equilibrada. Que hora que tem dia que dá uma vontade de pegar o telefone e contar o Salmo 119 para alguém. Mas eu sou equilibrada, Senhor. Esther, da equilíbrio, ela prepara banquete, arruma a casa, ela se arruma. Não importa a dor que você está passando, se arruma, mulher. Se ajeita, mulher. Não, para com esse negócio de sair descabelada, com a camiseta, eu amo o pastor Jimmy. Não, eu sou empoderada. Se arruma, fica bonita. Ela arrumada, bonita. Ela atrai a atenção do rei. E quando ela atrai a atenção do rei, o rei olha para ela e diz: pede o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Eu disse que Esther era o quê? Equilibrada. O que ela queria não era material, ela queria muito mais do que isso. Ela não ficou com a metade do reino, ela falou: não, rei, eu quero que você venha ter relacionamento comigo. Ei, querido, Deus não veio aqui só para te dar casa, carro, mas Deus te veio aqui para te dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Deus chegou aqui para te levantar como adoradora. Ei, eu quero que você se coloque de pé nessa noite, assim como Esther se colocou diante do rei. E diante do rei, ela foi agraciada, e através da atitude dela, ela recebeu autorização para lutar junto com os judeus, para libertar uma nação. As correntes estão caídas. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Através de você a prostituição sai, através de você as correntes caem. Não, Deus te levantou para você quebrar todo o ciclo de maldição da sua casa, todo o ciclo de maldição da sua família. Não, a tua descendência não será de alcoólatras, de adúlteros, de ladrões. A tua descendência será de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Esther
ela já não passa mais a ser rainha, ela começa a governar junto com o reino. Ei, Deus quer te levar de nível. Deus não chamou você para ser só uma aparência no reino, só uma mulher bonita no reino. Ele está dizendo: você vai governar junto. Eu e você vamos ter parceria. Talvez você ouviu essa pregação dizendo: pastora, eu me encontrei com Esther, ferida, mas hoje eu entendi que é noite de cura, que é noite de eu tirar as feridas do meu interior, da minha alma, e voltar para o melhor lugar, que é a presença de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, o lugar seguro é aqui. E eu quero convidar você, que chegou ferida, que chegou machucada, hoje é noite de vir para o rei. Vem à frente, eu quero orar por você. Quero convidar você que chegou aqui com medo. Vem, eu quero orar por você. A Esther, eu creio que quando ela tira a roupa de rainha, ela se desarma diante de Deus. Ei, se desarme diante de Deus. Não chegue até Deus e diga: eu estou com medo, eu estou ferida, eu estou machucada, eu estou magoada. Mas eu sei que nesse tempo presente que se chama hoje, o Senhor, o Deus do céu, está abrindo as comportas e me recebendo para fazer o melhor de Deus acontecer sobre a minha vida. A minha casa não será testemunho de desgraça, a minha casa não será testemunho de vergonha. Pelo contrário, a minha casa e a minha família vai testemunhar a dupla honra de Deus sobre mim. Eu sou uma escolhida, e como escolhida eu não tenho escolha. Levanta a mão para o alto, levanta e adora Ele. Você é rainha, uma rainha curada, pro alabácia. A tempestade, o vento forte não vai roubar. Você já declarou a tua vitória nessa noite. Haja o que houver, que venha o vento forte, que venha a tempestade, que venha a dor, mas eu creio que o Deus que fez com Esther é o mesmo Deus que vai fazer comigo. Eu creio, Ramassaia Tchobia. Eu creio que o mesmo Deus que permitiu que Esther passasse a aflição no reino e ela posicionada em oração, é o mesmo Deus que escolheu essa noite para levantar rainhas da cidade de Manaus, dizendo: temer porque você está guardado na mão daquele que nunca perdeu sequer nenhuma batalha. Você é escolhida do Eterno, e quem Deus escolhe não morre na guerra. Se eu fosse fitness, eu ia dizer: o de hoje está pago. Ai, Deus é bom. Quem está feliz com Jesus aí? Às vezes, as pessoas que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem a verdadeira libertação, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e você será livre. E às vezes, quando alguém nos olha do lado de fora, até mesmo sendo da mesma tribo, eles querem usar a língua para nos matar. Mas não deixe ninguém roubar a tua identidade. Sorria, cante, dance. Às vezes as pessoas falam: pastora, mas com o nome que a senhora tem, só dançar pega mal para o seu ministério. Pega mal eu prostituir, pega mal eu roubar, pega mal eu ser amante de alguém. Mas me alegrar na presença de Deus, foi para isso que Ele me fez. Aqui eu danço, aqui eu pulo, aqui eu prego, porque aqui eu vivo a verdade vivo a verdade do Evangelho. Aqueles que te criticam, eles estão morrendo de vontade de ser igual a você. Livro de Neemias, o capítulo 1. Pastor Adelson disse: você tem 2 horas e 40 minutos. E eu vou usá-la. E diz assim, livro de Neemias, capítulo 1, e o verso 1 mesmo. Nós vamos no 1, no 2 e no 3. Feliz, pois já eu creio que é a 3ª edição ou 4ª que nós temos participado dos Acorrentados Jamais. Esse tema é tão propício para a minha vida, porque quando eu olho uma menina, uma garota, uma mulher que estava acorrentada no vício das bebidas, da prostituição, no vício do roubo, no vício de tantas coisas maléficas, e depois de liberta, acorrentada no jugo
do julgamento, eu tenho o privilégio de poder parar aqui limpa e dizer: eu faço parte dessa obra. Obrigado, pastor Adelso, pelo senhor ter me escolhido para estar participando desse grande desafio. Já quero avisar você aqui de São Paulo: Acorrentado jamais está chegando aí. Nós vamos levar lá, em nome de Jesus. Bom, meu material, eu venho caminhando, graças a Deus. E do meu material agora só tem camiseta. Se você quiser adquirir, tem a menina Marina lá que trabalha comigo no meu ministério, ela ajuda você. Tem até tamanho para mulher extraordinária. Pastora, esse aí é tamanho de gordo. Não, gordo é o fofoqueiro. Nós somos chique, extraordinário. A palavra de Neemias, filho de Alaquias, no mês de Zequileus, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Vamos lá no 2, vamos até o 3 junto, tá bom? Veio Ramane, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe pergunteis pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos no 5? No 4, perdão. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler essa introdução do livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias está recebendo uma notícia. Coloca um aí para mim e junto comigo. No capítulo 1, Neemias está... No verso 1, Neemias está recebendo uma notícia, através dos seus irmãos, que aqueles que tinham escapado do exílio, aqueles que tinham escapado de ruínas, aqueles que tinham escapado, melhor dizendo, não, do cativeiro, da prova, eles estavam desanimados. Olha que coisa interessante. Alguns que estavam enfadados a viver presos, sem ter história para contar. Veio o Senhor e quebra o cativo. Veio o Senhor e coloca no 2, meu amor. Veio o Senhor e deslincha, tira eles daquela situação de limitação. Ao invés de nascer deles um novo cântico, ao invés de nascer sobre eles uma nova expectativa, eles estão como? Desanimados. Essa palavra ardeu de uma forma tão contundente dentro do meu coração, porque faz lembrar-nos de nós, que também estávamos cativos na mão do inimigo, cativos nas nossas emoções, cativos nas nossas ruínas, cativos nas dores, das amarguras desse mundo. Veio o Senhor e destrinchou, despedaçou e nos tirou de lá. Ah, querido, ainda bem que alguém já entendeu. Você já não está mais no cativeiro que o Satanás achou que ia te derrubar. Você já não está mais no cativeiro que Satanás colocou para te limitar. Aqueles homens não estavam celebrando a alegria de ser livre. Você celebrou nessa manhã a alegria de você ser livre? Você celebrou nessa manhã, no dia de hoje, nesse momento em que você está vivendo, que enquanto muitos estão acorrentados da bebida, estão acorrentados da prostituição, estão acorrentados em pecado, nós estamos aqui livres. A Bíblia diz que quando Neemias ouve, eles estão dando um relato dizendo, sabe, eles foram levados, eles escaparam, eles saíram daquela situação, e eles foram levados para o exílio. Eles estavam guardados, e a cerca de Jerusalém. Aí no 3, disseram que os que restaram, que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Sabe o que eu vejo? Que se Deus nos mudar de lugar, mas não mudar a nossa mente, nós continuaremos sendo nada.
Não, talvez você está dizendo, pastora Sandra do céu, eu vivia um mundo de desgraça, um mundo de miséria, e eu vim para Jesus e eu achei que tudo ia ser, Alice no País da Maravilha. É mentira, querido. A Bíblia diz que nós vamos passar aflição, mas aí ele dá uma boa receita: tenha bom ânimo. Ei, Satanás não conseguiu te acorrentar na situação de aperto, mas Deus quer te dar testemunho na miséria e na situação do aperto. Quando eu olho para essa palavra, eu vi o pastor Adelson ministrar antes de mim, e me veio uma palavra tão abençoada, e eu vou ter que encurtar tudo que eu trouxe aqui, a respeito de pós minha salvação, pós a minha libertação. Tantas coisas boas aconteceram, mas é claro que muitos muros foram destruídos, é claro que muitos muros foram quebrados, e um dos muros que eu quebrei foi o muro da maternidade. Diante das ruínas que eu estava enfrentando dentro do evangelho, embora sendo uma mulher de nome, pregando a palavra, expulsando o demônio, eu estava destruindo a minha casa com a minha língua. Você vai dizer como? Eu passei pela separação, pela perda da minha mãe, e aí depois eu entrei naquela coisa que crente fala, e eu acredito, só que eu acredito que tudo tem um processo. Diga, a Sandra crê, só que tudo tem um processo. Eu acreditava piamente que, obrigado meu querido, que para que desse uma virada, para que eu tivesse forças para recomeçar minha vida, a primeira coisa que Deus tinha que fazer era restaurar a minha família. Só que eu achava que a minha família era aquele homem que tinha ido embora, aquele homem que estava dizendo, você eu não quero mais, aquele homem que já estava formando um outro lar, um outro tempo, e eu dizia, Deus, porque a gente é ousada, né? Se o Senhor é Deus, traz esse homem de volta. Ei, querida, se Deus trouxer esse homem de volta, ele é Deus. Se ele não trouxer, ele continua sendo Deus. Não pode parar com esse negócio de ficar apertando Deus, ou é do meu jeito, o Senhor vai deixar de ser Deus. Larga a mão de ser fracassada, manipulada pela sociedade. Só Deus conhece o teu presente, o teu passado, e está dando conta do teu futuro. Eu tinha vergonha de subir no altar e dizer sou divorciada, mas não tinha vergonha de subir no altar e falar sou chifruda. Até quando você vai viver essa vida de mentira? Até quando você vai viver a manipulação? Porque no evangelho, e eu disse, Deus, como que eu vou pregar sem meu marido? Mas você está pregando até sem Deus? Você está pregando na força do ódio? Você não consegue pregar porque um casamento foi destruído? Você não consegue pregar porque sua mãe morreu? Você não consegue pregar porque fulano foi embora? Peraí, perca tudo, mas não perca Deus. No meio desses muros caídos, o que me restava no meio da ruína era uma única oração: traz meu marido de volta. Se Deus chegasse perto de mim e falasse para mim assim: Sandra, eu sou dono do ouro e da prata, se você morrer hoje, eu vou te dar o céu. Eu falava: eu não quero o céu não, eu quero meu marido de volta. Ô louco, sério. Um dia Deus olhou para mim, porque Deus é pai, e Deus falou para mim assim: é isso que você quer? Eu falei: é. Ele falou: então, ok, eu vou alinhar a sua vontade e a minha. Não é a minha vontade, mas já que você quer, eu vou trazer esse homem de volta. Só que eu vou trazer ele esmagado. Eu me senti a rainha do céu, a quarta pessoa da Trindade. Eu falei: ganhei. Ganhei Deus no cansaço, ganhei Deus na insistência, batei, dai-se vozar, e já me preparei. Falei: ele vem e vem esmagado. E fiquei feliz. Estou eu pregando, levando a palavra, a preciosa semente, e de vez em quando eu dava uma lembrada em Deus: não vai trazer não? E aí um dia, pregando numa igreja no interior, Deus falou para mim assim: preste atenção nessa pastora. E eu fiquei prestando atenção, e a mulher dava glória, a mulher chorava, a mulher levantava, a mulher... Eu falei: nossa, Deus, ela é cheia, hein? Deus falou: é. Quando terminou o culto, essa pastora chegou perto de mim e falou: oi, pastora Sandra, tudo bem? Eu falei: tudo bem. E conversamos, ela falou: ai, vamos em casa?
E eu não sou de ir na casa de ninguém. Sou fraca de ir na casa dos outros. Mas não é por causa de nada, não. É porque eu não dou conta mesmo. Minha vida é corrida. Minha vida é... Se eu for na sua casa, meu filho, faça culto de ação de graça, porque é milagre. Falei, vamos, vai. Eu vi que aquela mulher queria a minha presença com ela. Falei, vamos. Falei, Marina, vamos chegar lá rapidinho. A gente põe um pé dentro, já sai pro outro. Ela falou, tá bom. Quando eu entrei na casa da mulher, a mulher estava ali conversando comigo, um barulho. Para mim era gás. E eu falei para ela assim, acho que só deixou o gás ligado. Ela falou, não. Vem aqui. Daí eu fui. Ela falou, pastora, eu orei 12 anos para meu marido voltar. Foi uma desgraça eu ver aquele homem andando para a rua e ela não sabia que eu estava separada. Foi uma desgraça eu ver aquele homem andando para a rua, desfilando contra a mulher. E eu falei, Deus, se o Senhor é Deus, eu quero o meu marido de volta. E ameacei Deus, ameacei desviar. E Deus trouxe, tá ele aqui, ó. 12 anos da cama, não mexe nem o dedo do pé. Esmagado. Eu falei, Deus, é isso que o Senhor está falando para mim? Senhor, perdoai-vos, ela não sabe o que fala. Eu olhei para aquela mulher, olhei para aquele homem, a lágrima desceu dos meus olhos. E eu falei para Deus, está na hora de eu reparar os muros espirituais da minha vida. Está na hora de eu descer, sair da posição de acomodada e dizer, eu estou disposta a viver os teus projetos. Ei, só quem veio disposto a dizer, tu tem um projeto para mim, e não importa o tamanho da dor que eu carregue, o que importa que o que Deus reservou para mim e para você não são muros quebrados, são muros restaurados, mas tem que começar de você. É você que começa. Eu estava tão focada em querer o meu esposo, o meu ex-esposo, o marido, o jeito que você quiser ir falar aí, que eu estava derrubando meu filho. Um filho crente, batizado com o Espírito Santo. E é claro, a psicologia entende, eu não entendo, eu vou falar do meu jeito. É claro que na minha casa tem sequelas do passado. Eu era alcoólatra. Você acha que se eu não pegar o primeiro gole eu não desinvesto? Eu era viciada no cigarro, será? Eu nunca tentei, até porque não tenho vontade. Mas será que se eu não acender o primeiro cigarro, eu vou ter controle do segundo? Eu comecei a replicar o que era dentro da minha casa. Vou melhorar. A minha mãe era aquela, minha mãe e meu pai era aquela que o bom dia já era tapa na cara. Levanta, vagabunda. Tá na hora de ir para a escola. Sabe quantos anos essa vagabunda tinha? 7 anos. Tô cansado de fazer comida. Você quer comer? Vá comer na rua. Sabe o que a vagabunda de 7 anos comeu na rua? Pênis de homem grande, estrupada. Eu comecei a jogar na cara do meu filho todo o lixo que eu tinha aí, querido. A sua família não é obrigada a engolir os lixos emocionais que você carrega. Não importa a estação, não importa o tempo, não importa o momento, não importa o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Você não é. Não aceite dizer, eu cresci assim. Você não é Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Você é transformada. Meu filho chegava em casa e eu dizia, eu cozinhar para vagabundo? Um homem de, acho que ele devia ter uns 30 anos. Um homem de 30 anos, engenheiro, trabalhando numa empresa renomado, reconhecido. Chegava em casa com fome e dizia, mãe, divorciado, mãe, tem comida? Eu falava, você acha? Não deu certo. A crente, isso eu estou no altar, eu não estou fora do altar não. A crente dizia assim, quem mandou você fazer seu casamento dar errado? Cozinha você. Vai, sai da minha frente, vagabundo. A noite onde eu estava no altar, pregando, a noite eu estava questionando o tempo que eu vivi do exílio, o tempo que eu vivi aprisionada. Ei, até quando você vai ficar lambendo as dores do seu passado e não vai se posicionar para o teu presente? Não, agenda bombando, lotada. Quem sabe meu filho me vendo pelo YouTube e também presencial, ele dizia, que mulher é essa empoderada, que fala de tanta coisa de Deus, mas em casa é uma fracassada. Ei, eu quero perguntar, que crente é esse que veio para os acorrentados, levantou a mão, deu glória, mas ainda vai com marcas do passado? Meu filho cai na bebida, cai na prostituição.
E eu estou imponente aonde, pastor? No altar. Estou toda chique. Se me canta, se me vai. E meu filho lá. Funções fisiológicas presentes. A gente dá risada. E o pastor Adelso falou algo forte aqui. Quando o Felca, agora, o Felca colocou a respeito da erotização infantil. Nós crentes não falamos nada. Pode olhar lá, pouquíssimo comentário. Mas veja o The King de Pauster do Miguel. O que é pior, The King de Pauster no altar ou a prostituição no mundo? Para de fingir que você é santo, vai. Reconhece que você é o soldado que mata o soldado do próprio exército. Reconhece, pastor, eu não The King de Pauster, eu me escandalizei. Mas uma menina de 7 anos descendo até o chão de fio dental, é normal, é o tempo de hoje. Muro quebrado. Muro quebrado. Não tem coragem de estender a mão para ninguém, mas está disposto a derrubar todos. Invejosa, ranzinza, não cuida da casa, não cuida do lar. Ou invejoso, ranzinzo, não cuida da casa, não cuida do lar. Não se posiciona como pai, não se posiciona como mãe. E ainda não tem nem coragem de exercer apoio para aquele que está no altar, dizendo: eu tenho coragem de falar, vem comigo. Garanto que o fuxico gospel deve ter acabado com o pastor Adelso. Mas você já viu macumba, fuxico macumba? É porque o macumbeiro não tem tempo. Você já viu o fuxico católico? É porque o católico não tem tempo, mais os crentes. Vocês estão cheios de tempo, hein? Para nós ter o ponto de ter fuxico gospel é porque nós estamos desocupados. Posso continuar mais 5 minutos só? Estamos desocupados. Neemias está perguntando: e os que saíram? Estão desanimados. Eles estão, sabe o que? Desocupados. Eles estão cuidando da vida dos outros. Eles estão falando dos outros. Eles estão vivendo os problemas dos outros. Mas e eles? Não tem história para contar mais. Acabaram a história deles. Ei, acabou a sua história? Você está tão desocupada que você está preocupado em derrubar uma Vitória Souza, uma Sandra Alves, um Adelso Costa, um Miguel, a ponto de não ter coragem de reconstruir os muros do Evangelho. Parece que a gente tem uma luta, que o céu seja só para nós. Só eu quero entrar. Não, se fulano prega mais do que eu vou derrubar. Se fulano canta mais do que eu vou derrubar. Já não basta ser caído? Se levanta. Se levanta. Quando eu vi meu filho, quando eu vi eu notar pessoas aceitando Jesus, caindo endemoniada, vomitando câncer, eu vomitei câncer, mas eu via meu filho entrando bêbado, via meu filho entrando todo sujo, dentro e fora, via prostitutas chegar na porta e dizer: vim receber dinheiro que o seu filho não pagou. Eu falei: Deus falou: seu negócio não é comigo mais não, agora é com você. Tem coisa que é com você, querida. Tem coisa que é você que tem que fazer, querido. Quantos amores, pastores, que eu aceitei. Quem me conhece sabe que eu fui estrupada, que eu fui lesada. Eu passei tudo que eu tinha direito. Eu fui estrupada, fui mãe solteira, perdi meu pai nova, sou divorciada. Mas faltou tanto pai na minha vida. Faltou tanto um pai que pegasse no meu colo, me abraçasse dizendo: ô filha, eu estou dando um grito para os homens: seja pai. Não tira um pouco o fardo das costas da mãe, que a mulher tem que lavar, passar, usar lingerie. Não tira um pouco. Seja homem dentro de casa. Seja o pai que pega a filha no colo. Seja o pai que abraça. Seja o pai que leva a filha para a escola, que leva a filha a dar um buquê de flor, leva a filha para jantar fora. Seja pai. Tira um pouco o fardo de nós mulheres. Eu, mãe solteira, o pai do meu filho anda com a Bíblia no braço, pastorei a igreja, mas nunca deu um abraço no meu filho. Dá para ser pai? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Até quando nós vamos fingir que somos crentes e não cristão? Porque crê, até o diabo crê. Mas o evangelho é de renúncia. O evangelho é de decisão. O evangelho é de caráter.
Segurar a Bíblia eu também sei. Falar da Bíblia eu também sei. Eu quero saber se você sabe viver o que está dentro dela. Um dia eu olhei, Deus falou para mim assim: eu sou tratada com Deus, viu? E não limpo mágoa aqui porque não tenho mágoa nenhuma, não tenho mágoa de ninguém. Um dia eu pregando, Deus falou para mim assim: filha, pede para esse povo aí escrever o nome dos filhos e você vai orar pelos filhos. Eu falei: nossa, olha o chamado que Deus está me dando. Ser matriarca da igreja, vou orar pelos filhos de todas. Peguei e orei, gente. E não foi pouco não. Se alguém me acompanha há mais de 5 anos, chegou, veio com o galão de óleo de 7 unção, com um monte de nome lá dentro. Às vezes eu estava de joelho na frente daquele galão, dizendo: Senhor, liberte o filho, não sei de quem, liberte fulano, meu filho chegava bêbado, cansando as pernas. Eu levantava da oração e falava: seu desgraçado, sua ruína, você vai acabar com o meu ministério, saia daqui agora, se saia. E fazia o quê? Senhor Deus, liberte o filho da Joana. Liberte o filho. O mesmo Deus que ouve a intercessão é o mesmo Deus que responde a oração. Tem força de interceder para a casa dos outros, mas qual é o dia que você vai orar para a sua casa? Qual é o dia que você vai posicionar dizendo: eu sou Neemias, eu saio da minha área de conforto para levantar os muros da minha família? Ah, pastora, mas é que o meu filho é bichinha. Não, é só crente que tem mania de colocar fio bicha para fora. Posso falar? Ah, minha filha é lésbica. Só crente que põe lésbica para fora. Se você não abraçar a sua casa, o mundo abraça. Não estou falando de abraçar pecado, não. Estou falando de abraçar filho. Porque eu abracei um filho prostituto, alcoólatra, parei de amaldiçoar, falei: chega. Eu cheguei no monte, eu fui entregar a oração, Deus falou para mim: você tem coragem? Eu falei: Deus, o senhor não pediu para mim vir? E Deus falou: você vai subir pelo filho dos outros e não sobe pelo seu? Eu larguei o galão lá, voltei para minha casa, fiz janta, arrumei a mesa, peguei roupa limpa do meu filho. E quando eu falo funções fisiológicas, você sabe, é número 1, número 2. Ele chegou com o número 1, número 2 e o número 3. Veio por tudo quanto é lado. Eu peguei e falei para ele: eu te amo. Satanás não vai te envergonhar, porque aqui você tem uma mãe. Você foi gerado num lar de ruína, mas eu sou reparadora de muro. Você precisa ser reparadora de muros. Coloquei meu filho embaixo da água, dei-lhe o banho, enxuguei e falei: senta e você vai tomar esse suco doce. Tomou esse suco doce. No outro dia ele almoçou. No outro dia ele jantou. O dia que eu catei ele meio que não são mais ajeitado, eu falei para ele: vem cá, filho, eu te amo. Você não tem culpa de nenhum erro do meu passado. Não, filho, me perdoe porque um dia eu disse que eu gerei aquilo que eu não queria. Me perdoe de tudo aquilo que eu falei que o seu pai é. Eu nem sei quem seu pai é, porque na verdade quem nos conhece é só Deus, filho. Me perdoa. Me perdoa por ter colocado. Porque, querido, existe ex-pai, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai. Não, o seu divórcio não pode deformar sua filha. Seu divórcio não pode deformar seu filho. Não, querida, olha, filha, homem é nojento. Tá aí um sapatão nascendo e não sabe por quê. Arruma sua boca. Limpa os muros, dá espaço. Pastora, mas não tem ninguém comigo. Neemias levantou com poucos homens. Neemias não levantou como um duela, não. São poucos que têm coragem de falar: está quebrado, mas eu vou recomeçar. Eu comecei a cuidar do meu filho e comecei a ver os meus erros. Eu falei: peraí, eu estou trazendo aquilo que eu vivi quando era criança. Comecei a abençoar. A Bíblia não diz que aonde nós abençoarmos, abençoado será? Eu falei: eu te abençoo. Meu filho pede serviço, um menino estudado, e eu vou simbolizar aqui o salário dele, porque você vai falar xereta. Um menino que ganhava mais ou menos 30 mil reais por mês foi ser servente de pedreiro. Por causa dele? Por causa de uma mãe que só sabia amaldiçoar. Por causa de uma mãe que só sabia ver defeito.
Por causa de uma mãe que só sabia denigrir, que sabe lá dentro da sua casa, da sua família, tem um fracassado porque você só sabe julgar. Tem uma fracassada porque você só sabe ver defeito. Está na hora de você perdoar. Eu me perdoei. Ele me perdoou. Ele foi o primeiro a se levantar. E quem veio, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim com umas correntinhas para vender. Ele foi o primeiro a dar ideia. Mãe, coloca material para vender. Faz uma correntinha, faz uma Bíblia. Faz uma Bíblia personalizada. Faz a camiseta. Começou a vir vender comigo nas portas das igrejas. Eu estou escrevendo o livro, ele está ajudando eu a redigir o livro. Você vai falar, quem é seu filho hoje? Vereador na cidade onde ele foi bêbado. Está disposta a pagar o preço? Está disposta a dizer, Deus, a minha casa não vai ser alvo de bagunça não. Na minha casa não vai ser motivo de fofoca. Eu vou brindar a minha casa. Eu vou brindar a minha língua. Eu vou segurar as minhas emoções. Mas a cidade, que a gente tem mania de falar, vou mudar de país. Quero mudar de estado. Lá eu vou recomeçar, não. A minha cidade teve que ver. Todos vão ter que ver quando você mudar. A mesma dor que você talvez passou até no escondido. Deus estava falando, eu vou fazer milagres positivos. Pode tirar até o altar já. Vou fazer milagres positivos. Neemias começa a limpar a sujeira antes de reconstruir. Limpa a sujeira, vai. Limpa a sujeira das emoções fracassadas que você tem. Limpa a sujeira dos pensamentos de julgo sobre a vida dos outros. Limpa. Dói. O pastor Adelson falou que foi na clínica da alma, eu nunca fui. Mas eu já entrei no quarto, fechei a porta. E falei, Satanás, agora é eu, sei Deus. Ou você vai sair lascado daqui, porque quem vai ganhar essa vitória é Deus. E coloquei a mão na minha cabeça e falei, Satanás, você não vai cuidar mais da minha emoção. Você não vai mais me... Não, chega esse negócio que tem dia que você está lá em cima no pico. No outro dia você está lá embaixo dizendo, a vida, céu, azar. Não, eu estou bem todos os dias, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por dificuldade. Pois o mesmo Deus que me chamou, Ele sabe daquilo que eu preciso. E no tempo certo Ele vai me honrar. Deus restaurou a minha casa de uma maneira magnífica. Eu não quero estender porque eu sei que vocês estão desde 9 horas da manhã aqui. Mas eu preciso deixar esse alerta para a família. Saiu. Já não está mais preso. O que sobrou, pastor? Tijolos quebrados, miséria, vergonha. Dá tempo de arrumar. Dá tempo de arrumar. Eu estou viva. Enquanto eu estiver viva, dá tempo. Não, Deus vai fazer por mim. Se você não colocar a mão, Deus não vai fazer. Deus só faz aquilo que a gente quer. Ei, se você falar, Deus, eu quero ter um grande templo, amplia primeiro lugar. Vai socar os outros lá dentro? Vai ficar dando desculpinha, nós não temos acomodações. Mas não, amplia primeiro lugar e Deus manda as pessoas. Primeiro você age, depois Deus faz. Deus falou para mim, meu filho tinha acabado de sair do processo de bebida, de prostituição. Eu estou numa casa confortável. Todo mundo acho que já sabe até o testemunho da minha casa. Se não souber, vem amanhã 9 horas da manhã, que eu vou estar aqui. Amanhã 9 horas da manhã eu vou estar aqui, 9h20, né? 9h20. Eu numa casa confortável, onde o controle remoto abria e fechava o telhado da piscina. Imagina o nível da casa. Depois eu vou contar para você como que chegou essa casa na minha mão. Eu naquela casa, meu filho se liberta. E Deus fala para mim assim, arruma sua tenda e sai. Eu falei, imagina. Aqui da piscina... A piscina aquecida, suíte, sauna, sai não, fica aqui. Deus falou, levanta a sua tenda e sai. Eu fui morar em São Paulo, sem motivo, porque Deus, quando Ele quer que nós venhamos nos movimentar, Ele nos tira, Ele desmonta, desarma a nossa tenda. Está desconfortável aí? É Deus falando, chegou a hora de sair. Eu sei que vocês queriam remanto, reterra. Saí daquela casa, fui morar em São Paulo, visitando bairros periféricos que, quando chove, fezes, sobe, entra cozinha. Cozinha não, lá só tem cozinha e quarto nos bairros periféricos, não tem mais do que isso.
E é cozinha e quarto, com 5, 6, 7, 8 pessoas morando dentro. Deus mostrando a miséria. E eu falei, Deus, o Senhor me tirou de tudo isso, de tudo aquilo para ver isso. E Deus falou assim: seu filho pode ser uma bobeira para vocês, mas eu estou falando de honra. Seu filho vai sair candidato de vereador lá em Boituva. E eu era vereador em Boituva. Ele vai ocupar a sua cadeira. Veio um misto de inveja. Falei, nossa, Deus, o Senhor me tirou de lá. Essa que está dando risada porque você não assume que você é invejosa. Não, minha irmã já conseguiu a casa própria. Meu marido subiu aí. Para de ser invejoso, querido. Eu estou assumindo, veio um misto de inveja. Eu falei, Deus, o Senhor vai me tirar da cadeia de vereadora lá para colocar meu filho. E aí, querido, Deus falou assim: epa, acorda, menina. Eu estou trazendo honra para a sua geração. Eu estou trazendo honra para a sua descendência. Ei, para de ser invejoso. O que você não viveu, que os seus filhos venham a viver. Aquilo que você não contemplou, que os seus filhos venham a contemplar. Não, talvez não alavanca, porque você está com o zoião dizendo: primeiro eu sou mais velha, tem que começar em mim. Tem que começar por onde Deus quiser. Eu falei, Deus, eu sou invejosa. Eu tenho inveja do meu filho. Chorei e falei para Deus, eu sou invejosa. Eu quero, na verdade, acho que eu queria assim, vou falar mais ou menos isso, daí você me ajuda. Aquela mãe tipo protetor, debaixo da mesa não sai. A pessoa fica ali mendigando R$10, 20 papai cozinha. Eu sou a super mãe. Libera, reconstrói, dá asas para voar. Deus falou, levanta e deixa seu filho sentar, filha. Eu falei, Deus, amém. Entrei lá dentro, eu já estava ocupando a cadeira de vereador. Eu cheguei ali na câmara, dobrei meu joelho e falei, eu agradeço o tempo que eu vivi aqui. E agradeço quem sentará aqui. Deus falou, quem sentará não, seu filho. Eu falei, Deus, tá bom, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor vai dar para o meu filho sentar aqui. Que esses 4 anos de mandato dele, isso aí ia acontecer eleição ainda, hein? Que esses 4 anos de mandato seja um mandato próspero. Que ele seja um dos melhores vereadores dessa cidade. Eu não sei o que será de mim. Deus falou, endireita essa oração. Eu falei, eu sei que tu tem um plano para mim. É porque a gente fica, né? Vai. Eu falei, sei que o Senhor tem um plano para mim. Faz eu aceitar o teu plano. E eu comecei a tratar minha mente. Falei, eu vou reconstruir meus muros. Eu chegava ali na Câmara Municipal de Boituva e dizia, filho, vem cá. Senta aqui na cadeira da mãe, tira foto. Visualiza você sentado aí na cadeira da mãe, na cadeira da Câmara, tira foto. Visualiza você sentado aí. Diga, eu sou vereador dessa cidade. Sonha, filho, projeta. Sobe ali na tribuna, tira a foto dele da tribuna. E o menino foi se alegrando e tirando foto, e imprimindo e colocando na parede e olhando. E eu ali em São Paulo, fazendo as agendas e vindo fazer o trabalho em Boituva. E aí Deus olhou para mim e falou, sai candidato em São Paulo. Eu falei, Deus, eu não sei andar de metrô. Eu falei, você é candidato a como? Ele falou, sai. Eu garanto. Eu falei, Deus, não. Eu falei, não, já está curado. Eu aceito que meu filho seja vereador lá e está tudo certo. Deus falou, sai a candidata em São Paulo. Eu falei, mas eu preciso ir para Boituva para ajudar meu filho a fazer a campanha dele lá em Boituva, senão ele não consegue. Já era Deus me tirando de cena. Tem lugares que Deus vai te tirar de cena para você ver que não é você quem faz, é Ele quem faz. Não, a glória não vai ser sua. Só chegou lá porque eu ajudei. Só chegou lá porque eu coloquei a mão. Deus falou, não. Sai candidato aqui em São Paulo, ele sai lá. Eu não tive tempo nem de ver a campanha dele. Eu não tive tempo de ver a campanha do meu filho. E meu filho não teve tempo de ver minha campanha. Posso falar? Meu filho é vereador em Boituva e eu sou a segunda vereadora mais votada em São Paulo. Ei, Deus não está tirando você de cena para te derrubar. Deus está tirando você de cena para dizer, se você está disposto a reparar, eu estou pronto a levantar. Acorrentada. Ei, Neemias não estava fazendo só por ele. Neemias nem era construtor, não era engenheiro, não tinha, na minha visão, né, da minha fala, Neemias não tinha expertise de reconstruir, mas estava disposto. Talvez você não tenha, pastora, por onde eu vou começar?
Eu nem sei qual é o meu talento. Eu também não sei, querida. Esses dias eu estava orando e falei: Deus, eu não sou um jaguar igual o pastor Adelso, que voa alto, que vai, que faz conferência aí, que expulsa demônio. Não, eu não sou. Eu falei: mas eu sou um Fusca. Pode contar comigo, eu não falho. Você já viu o Fusca deixar alguém na mão? Eu não falho. Não, eu vou. Tem vezes que eu venho, mas eu chego. Não, tô na prova, mas eu chego. Eu tô virada, mas eu chego. Porque eu prefiro parada na presença de Deus do que forte na mão do diabo. Ei, para com esse negócio. Pastor, eu não aguentei a luta, eu não aguentei a calúnia, eu não aguentei a fofoca, eu parei. Não, pastora, eu aguentei a luta, a fofoca e eu não parei. Eu me ressignifiquei, levantei os muros, chamei homens para me ajudar. E por isso hoje eu estou aqui no Acorrentados para dizer: jamais. Fica de pé. Muros restaurados. Nação de pé. Vergonha interrompida. Ei, se eu fosse você, eu ia pegando, hein? Muros restaurados. De pé. Vergonha interrompida. É isso que Deus tem para você. Quando, pastora, quando você se posicionar, Deus é dono do tempo, mas Ele vai trabalhar no seu tempo. Não, quando você disser: estou disposta a ver a poeira levantar. Não foi fácil, pastores. Não foi fácil como taxada como mulher de Deus e vivendo uma inverdade. Às vezes eu pregava, eu via mulheres chorando e eu dizia assim: Deus, eu preciso arrumar lá em casa. Eu não tinha força. Quem sabe você não consegue sozinha, mas hoje nós viemos aqui para te ajudar. Não é fácil nem para mim, como pregadora, sendo filmada e sabendo que vai aparecer em tantos lugares, que eu disse: eu já preguei fraca, eu já preguei amaldiçoando minha casa. Então não é fácil, porque o que vocês esperam é o que o povo posta na internet: levanta a mão e esse. Não, já preguei sem dente. Porque a vida é real. Jesus é real. Ele não quer performance, Ele quer verdade. O dia que quebrou meu dente, eu tinha uma conferência de 5.000 mulheres na cidade de Jaú. Eu falei: Deus, olha, tape os ouvidos aquele que não aguenta ouvir. Falei: Deus, careca, preta e sem dente. Tape os ouvidos quem não aguenta. Já entrei na unção do vitimismo. Porque quando a gente começa: ai, sou preta, ai, sou branca, meu cabelo é do vitimismo. Porque Deus não sabia como fazer você. Ele fez você do jeito perfeito. Ele fez você da forma perfeita. Você acha que a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo vai mudar? Eu não tô nem aí. Eu sou a mulher mais feliz careca. Porque se tiver um grande evento agora, eu sou a única que tô pronta. Pastora, tem uma formatura, ó, cabelo, ó. A primeira coisa que eu quero fazer: preciso fazer uma escova, preciso prender o rabo, preciso lavar o cabelo. Eu falo: eu tô pronta. Passa do limão da vida uma limonada. Eu falei: Deus, como que eu vou fazer para ir pregar? Tava faltando um dente. Falei: como que eu vou fazer para pregar? Deus falou: quando você era criança, ninguém falou para você: olha a janelinha. Pai pinguço, mãe pinguça, casa tudo suja, fezes no meio da casa. Eu falei: é mesmo, né, Deus? Ninguém nem curtiu minha janelinha. Entrei no Face, falei: você é meu amigo? Você é minha amiga? Digita aí: olha a janelinha. Sabe o que eu estava dizendo? Cura minha criança interior. Entra nessa guerra comigo e diz: querida, se você não viveu quando era criança, vive agora. Talvez Deus está dizendo: eu estou dando a oportunidade de você passar por algumas aflições, para alguém dizer: olha a janelinha. Para de ser dramática. Para de ser dramático. Entra na realidade daquilo que Deus te colocou. Pastor, o que você fez? Fui pregar. Eu pregava, fazia, assobiava porque estava faltando um dente. Mas eu preguei diante de 5 mulheres, 5.000 mulheres.
Me coloquei de pé no altar. E sabe o que eu estava dizendo para elas? Eu não vivo de aparência. Eu sou o que sou, perto de você e longe de você. Essa Sandra que você está vendo no altar, você vê ela no interior, vê em São Paulo, vê aqui em BH. Uma Sandra sincera e verdadeira, dizendo: dói sim, mas eu decidi encarar minha realidade para reconstruir a minha história. É noite de encarar a realidade. Caiu os muros, mas eu não vou me envolver em fofoca. Eu não vou me distrair em disque me disque. Eu vim para ser reparadora de muro. Minha casa já foi comentada, a casa de vergonha, mas agora é casa da dupla honra. Eu quero chamar você. Eu sei que já houve tantos chamamentos aqui, mas eu não posso esquecer de fazer o meu. Você que quer reparo, Senhor, chega das pessoas olharem para mim e verem só muros quebrados. Chega das pessoas olharem para mim e ver só as desgraças do meu lar, da minha vida afetiva, emocional, financeira. Chega. Eu quero ser uma restauradora. Restaurador não para. Você canta, volta e cantar hoje. Você prega, volta e pregar hoje. Não, pastor, o meu negócio eu lavo um banheiro, volta a lavar hoje. Pastor, eu cozinho, eu faço bolo, eu tomo conta da cantina. Começa a fazer quando? Hoje. Você que quer reparação do céu, dizendo: Senhor, me traz de volta ao original, me traz a ser real novamente. Quem quer ser real não pode ter vergonha. A realidade expõe as nossas dores. Vem para frente. Pastor, aí eu preciso voltar a ser quem eu sou. Eu necessito, eu quero viver a honra que Deus preparou para minha vida. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a prosseguir. Mas quando digo que sou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que sem mim eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil as dores. Eu sei que não é fácil nós olharmos a nossa casa, a nossa história quebrada. As pessoas chegando e dizendo só palavras de ruínas, dizendo: não vai dar certo, não tem como arrumar. Algumas pessoas diziam para mim: pastora, deixa ele aí e voa o seu chamado. Como deixar os meus? Como deixar aqueles que eu amo para trás para prosseguir o meu chamado? Neemias estava dizendo: como que eu vou ficar numa posição de conforto, sendo que os meus estão passando vergonha? Querida, o que adianta você sapatear aqui, chorar aqui e não se dispor a reconstruir a história da sua família? Se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi marido, perdoa, para que você possa viver a realidade do dia a dia. Quando nós encaramos a realidade, Deus nos leva além. Deus nos leva a voos mais altos. Pastor Adelson, eu louvo a Deus porque eu sei que eu não sou uma pregadora a melhor, e nem quero ser, nem quero carregar essa fama. Eu quero carregar a fama de ser filha de Deus. Não, porque se você é a melhor, vai que acontece alguma coisa com você, não tem ninguém para segurar você na mão. Não tem ninguém para dizer: vem cá, ó, eu te abraço. Como o pastor Adelson fez para uma criança, não é de 7 meses. Está dizendo: não, se depender de mim, você não passa vergonha, vem cá que eu te seguro. Então não me mostra uma super mulher aqui não. Se eu cair, não precisa nem me apontar, venha me abraçar. Já estou dando uma dica: se eu cair, não me aponte, porque eu estou dizendo: eu sou perfeita, eu sou igual a você, imperfeita, mas eu estou disponível. Deus me livre. Mas se acontecer, me abrace, porque se acontecer com você, eu vou abraçar você. Você nunca vai ver eu fazer um comentário contrário de você em lugar nenhum. Eu vou dizer: está no meu joelho, está na minha oração, porque eu sei o que é perder um filho e ter que abaixar, se humilhar até o pó da cinza, para poder ver ele de pé, para poder ver uma casa restaurada, restituída. Eu sei a dor de uma família.
E eu quero que você viva o que eu vivo, a alegria em conjunto de uma família. Ele chegou numa catástrofe. Há mais de décadas, muros quebrados. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo está desse jeito. Mas a Bíblia diz que quando Neemias, ele chegou no cenário, chamou os homens e disse assim: está tudo ruim mesmo, mas a mão de Deus está em nosso favor. Em 52 dias os muros se colocou de pé. Eu quero que você anote na agenda hoje. Se você mudar a sua atitude a partir de agora, em 52 dias você já tem milagre para contar. Em 52 dias você já tem testemunho para dar. Em 52 dias já tem uma lágrima de alegria para ser derramada no altar.